Bom dia, mulheres lindas e abençoadas do Senhor. Vamos para mais um devocional nesta manhã de sexta-feira. Vamos agradecer o Senhor por todas as coisas, por tudo que Ele tem feito. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos acordadas. Vamos agradecer ao Senhor porque mais um dia nós estamos aqui neste devocional. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estou na presença do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Vamos convidar mais algumas mulheres para estarem aqui conosco. Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai do Senhor, Elisete, tudo bem? Como você está? Tá tudo bem? Hoje começamos nossa aula de mentoria, hein? Aula às 6 horas da tarde. Creio que vai ser um tempo precioso, cheio da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Pai do Senhor, Carmen, seja bem-vinda. Pai do Senhor, Natália, seja bem-vinda. Estamos aí nos devocionais, o poder da oração. Ontem nós falamos um pouco do poder da oração, que a oração faz, e dos tipos de oração, e começamos com a oração de adoração. Deixei um desafio para vocês, 10 minutos, só reconhecendo quem Ele é e depois adorando ao Senhor 10 minutos. E eu creio que quem fez foi incendiado. Amém? Glória a Deus. Me leva, Senhor, na sala do trono. Mostra a tua beleza. Lindo, lindo és, Jesus. Essa é um louvor de adoração, né? Você falando como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar da oração de arrependimento. Às vezes você ainda precisa de arrepender de algo. Eu quero te ensinar como faz uma oração de arrependimento, o que é uma oração de arrependimento. Às vezes você ainda tem alguma dúvida. Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar.
o Senhor possa governar o nosso dia, nossa casa, nossa família. Que hoje seja uma sexta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor, totalmente direcionada pelo Senhor. Que não caia uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Que nossas decisões sejam tudo direcionadas por Ele. Que todas as coisas sejam feitas para Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos começar? Ó meu Pai e meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Quero te agradecer pela minha noite, pela oração da madrugada que foi tremenda. Quero te agradecer, Pai, pela minha família, pela cama que eu dormi, por estar acordada mais um dia, rompendo mais uma semana de devocional. Quero te agradecer pela mentoria que vai começar hoje, por cada mulher que vai estar ali, por cada mulher que já inscreveu, por aquelas que o Senhor ainda vai convencer hoje, vai lá fazer sua inscrição. Quem escolhe é o Senhor, não sou eu. É o Senhor que vai lá e convence. Te agradecer, Pai, pela água que tem para me beber, pela comida que tem na minha casa. Te agradecer por tudo, por todos os desafios, por todos os desertos. Cada um o Senhor me faz mais forte. Te entrego a minha sexta-feira a Ti, que seja tudo direcionado pelo Senhor, que tudo que sai dos meus lábios seja da Tua vontade. Te entrego meu esposo, meus filhos, cobre eles com o sangue do Cordeiro, cobre os meus pais com o sangue do Cordeiro que estão aqui na minha casa. Que vai ser uma sexta-feira abençoada, cheia da Tua alegria, da Tua paz, em nome de Jesus. Direciona o ensinamento de hoje, não seja eu a falar, seja o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento disponível para ser usado por Ele, porque Ele é o pastor presidente deste devocional. Fica à vontade, a casa é sua, pode fazer morada. É o que eu te agradeço no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos começar o nosso devocional. Creio que o Senhor tem algo poderoso para nós nessa manhã. Convide uma amiga que você acha que não está aqui hoje ainda. Clica nesse foguinho para que o Instagram entregue para mais pessoas, porque às vezes pode ser que alguém esteja precisando de ouvir sobre este conhecimento, como fazer uma oração de arrependimento. Não importa o que você fez até aqui, o que importa é que você decide hoje se arrepender, se prostrar aos pés do Senhor, um arrependimento genuíno. Amém? Oração de arrependimento. O caminho da restauração começa no quebrantamento. 2 Crônicas 7,14 vai nos falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvireis do céu. O que está falando aqui? De humilhação, de rendição. Se o meu povo se humilhar, se render, se arrepender dos maus caminhos, Ele vai ouvir lá do céu. E Ele vai mudar a situação do nosso povo. Quando um povo se humilha. Ah, mas tem muita gente. Se humilhe você. Quebrante o seu coração você. Deixe os outros com o Senhor. Amém? O que é a oração de arrependimento? Não é sentir culpa, não é medo da punição, é reconhecer o erro e decidir mudar de direção. Então, o que é a oração de arrependimento? Não é você ficar carregando culpa. Não, é você reconhecer que você errou, mas decidir mudar a rota. Você errou. Você traiu, você bebeu, você usou droga, você fofocou, você fornicou. Só que hoje você está aqui para o Senhor falar com você.
o Espírito Santo te convencer e você falar: eu reconheço, Senhor, que eu errei. Eu reconheço esse pecado, ó. E hoje eu quero me arrepender dos meus maus caminhos. Quero me humilhar diante do Senhor. Eu quero mudar a direção. Eu não quero mais continuar nessa rota que eu estou. Não quero mais sentar na roda dos escarnecedores. Eu não quero mais sentar na mesa do botequim. Eu não quero mais fornicar. Eu quero fazer todas as coisas para agradar o Senhor, para glorificar o teu nome. Me ajuda, Senhor. Mas é um arrependimento genuíno que você vai chorar, você vai se render. O Senhor quer um coração rendido, um coração que reconhece o erro e fala: eu não quero fazer mais, eu quero mudar a rota, me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Arrependimento verdadeiro reconhece, o que eu acabei de falar? Você reconhece o seu erro, você confessa para Deus: ó, estava fornicando, Senhor, mas não quero mais fornicar. Você está confessando: Senhor, estava fofocando, não quero mais fofocar. Senhor, estava sentando na roda dos escarnecedores, não quero mais sentar. É a confissão. E você abandona. Naquela roda de escarnecedores que você sentava, você já não senta mais. Aquelas companhias que estavam te levando para o mundo, você abandona, você já não anda com elas mais. Aquelas pessoas que estavam te afastando da presença, você já não fica com elas mais. E você se converte. Quando você se arrepende genuinamente, você se converte. Lembra quando a gente falou sobre o Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que a nossa primeira unção é a conversão? Quando a gente se arrepende genuinamente, aceita Jesus como o único suficiente Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Mas a conversão precisa de ser genuína, o arrependimento precisa de ser genuíno. Pai Senhor Renata, Pai Senhor Josi. Hoje estamos falando da oração de arrependimento. Então, quando a gente tem um arrependimento genuíno, a gente reconhece o erro, a gente confessa o erro, a gente abandona o erro e a gente se converte verdadeiramente. 1 João 1,9 vai nos falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E às vezes você está se culpando e não confessa, fala: não, mas eu pequei, o Senhor não vai me perdoar. Não, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel. Às vezes está faltando você se arrepender genuinamente, para que haja uma confissão, para que você conte para Ele aonde você errou, quais foram os seus erros, para que Ele possa perdoar. O poder do arrependimento restaura a comunhão com Deus. O arrependimento traz de volta aquela comunhão. Você começa a ter vontade de ir para o secreto novamente. Você já não sente culpa, você já confessou, você já está liberto. Você confessou genuinamente. Então você vai restaurar sua comunhão com Deus. Às vezes você até teve um tempo andando com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, mas o pecado te afastou. E quando você se arrepende, reconhece o erro, você restaura sua comunhão com Deus. Limpa a consciência. Quando você não se arrepende genuinamente, você fica carregando uma culpa: mas eu não vou ter perdão, mas é assim, é assim. Você fica com a sua consciência contaminada. Fecha as brechas espirituais, porque o pecado abre brecha para o inimigo entrar. Então, quando você se arrepende, você fecha as brechas espirituais e traz cura para a alma. O arrependimento traz cura para a alma. Às vezes você está com a alma ferida e às vezes o que está faltando é uma oração de arrependimento. O pecado nos afasta, o arrependimento nos aproxima. Pai, Senhor, Ivani, o pecado nos afasta, mas o arrependimento nos aproxima do Pai. Olha que lindo. O que você precisa arrepender hoje? A gente precisa de fazer essa oração de arrependimento todos os dias. Nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Não é só quem está nas drogas, não. Não é só quem está na bebida, não. Não é só quem está na fornicação, não. Às vezes hoje você teve uma situação que você foi orgulhosa, que você foi soberba.
Faça a oração de arrependimento genuíno, confessando para Deus: Senhor, fui orgulhosa hoje com meu marido, falei isso com ele, fui soberba, estava achando que eu era dona da verdade. O Senhor me perdoa. Quero confessar isso para o Senhor hoje. Então, a oração de confissão, como a de adoração, e todas têm que ser feitas todos os dias. Que hoje você possa sair daqui com o coração quebrantado para você fazer essa oração de arrependimento. Quebrantamento atrai a presença. Salmos 34:18 vai nos falar: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E eu quero te fazer uma pergunta: como está o seu coração? Seu coração está quebrantado, rendido? Quando você começa a orar, é aquela oração de rendição. Só de eu falar eu já estou arrepiada. Você fala: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, o seu amor me constrange, Jesus. Será que seu coração está quebrantado a esse ponto de você falar: eu errei hoje, Jesus. Eu pequei hoje. Eu falei mal da minha irmã hoje. Eu falei mal do meu marido com outras pessoas, Jesus. Mas me perdoa, eu estou aqui reconhecendo o meu erro. Eu não quero ser mais assim. Eu quero contar só para o Senhor. Eu não quero sair contando para todo mundo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda, Jesus. Eu quero viver na plenitude de tudo que o Senhor tem para mim. Eu te amo tanto, Jesus. Esse amor é tão grande que me constrange, Jesus. Hoje eu vim aqui na minha oração de arrependimento genuíno, em lágrimas, porque eu estou arrependida verdadeiramente. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais ser assim. Me ajuda a não ser mais orgulhosa, me ajuda a não ser mais soberba. Me ajuda a não gritar mais, me ajuda a não ser rixosa mais, Jesus. Como que está o seu coração? Está quebrantado a esse nível que você chega perto dele, aos pés dele? Você se derrama? Aquela oração de rendição, quando a pastora fala lá: Vani, faz uma oração. Você começa a orar, dá glória, 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 glória. Seu coração começa a queimar, isso é rendição. Você começa a orar, não é porque você está sofrendo, não. Quando você começa a chorar, não, às vezes é rendição. É a presença que está tão grandiosa. Seu coração está tão rendido. Acabei de falar que o arrependimento nos aproxima do Pai. Shalom, shalom, Pri. Saudade de você. Como você está? Tudo bem? Vocês, crianças, esposos, espero que esteja tudo bem. Estamos todas com saudade de você. Então, como que está o seu coração quebrantado, rendido? Quando você começa a orar, você já começa a ser incendiada, você já começa a se derramar aos pés do Senhor, as lágrimas já começam a escorrer. Se você fez algo que não agradou, você já começa a pedir perdão: Senhor, perdão, eu reconheço esse erro. Dá nome para o erro, fala: eu não quero fazer mais, eu errei sim, mas me ajuda. Porque quando a gente anda com a liderança do Espírito Santo, glória a Deus, quando a gente anda com a liderança do Espírito Santo, quando a gente peca, Ele vai lá e nos convence. Porque pecar, a gente vai pecar todos os dias. Vou dar um exemplo: falei algo com a Pri que magoou ela. O Espírito Santo vai lá e fala: pastor André, vai lá e pede perdão. Aquela palavra lá magoou, feriu, aquela palavra lá. Você deixou o orgulho falar mais alto, você deixou a soberba falar mais alto. Quando a gente anda com o Espírito Santo, Ele nos convence. E o que você precisa fazer? A gente está numa série falando sobre o poder da oração, os tipos de oração. Então a gente tem que fazer todo dia a nossa oração de adoração, dizendo quem Ele é. É assim que a gente começa. E todos os dias nós precisamos fazer a oração de arrependimento, porque nós erramos todos os dias. Nas minhas orações, na oração da madrugada, eu sempre falo: Senhor, nos liberta daquilo que nós nem sabemos que precisamos de ser liberta. Nos liberta, Senhor, dos erros que nós nem sabemos que erramos. Porque às vezes você está errando, mas você ainda não teve a consciência que você errou. E é isso que eu peço ao Espírito Santo todos os dias. Me ajude, Espírito Santo.
me ajude a reconhecer os meus erros, porque eu quero te agradar todos os dias da minha vida. Me perdoa se eu falei algo, se eu fiz algo que te entristeceu, porque eu quero te agradar todos os dias. Eu quero um coração quebrantado todos os dias. Eu quero uma oração de rendição todos os dias. Amém? Quebrantamento atrai a presença. Salmos 34, 18 vai nos falar: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não resiste o coração humilde. Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Não é perfeição que move o céu, é sinceridade. E outra coisa que move o céu é um coração sincero. É o que eu acabei de falar. É você falar: Senhor, eu estou assim, 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 ainda sou patricinha, ainda sou assim, ainda sou rixosa ainda brigo, ainda xingo, grito. Mas eu não quero ser assim mais, Senhor. Quero me arrepender de tudo que eu fiz até aqui. Mas eu quero ser diferente. É reconhecer os erros, é reconhecer os pecados, é reconhecer que às vezes você fez algo que entristeceu o coração dele, mas às vezes lá atrás você não sabia que você estava entristecendo o Espírito Santo. Depois da série ali com o Espírito Santo, você entendeu que o Espírito Santo se entristece com algumas coisas. Amém? Agora, como fazer uma oração de arrependimento? Quem já faz oração de arrependimento e sabe como fazer essa oração de arrependimento. Peça ao Espírito Santo para revelar áreas ocultas. Já comece pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, meu doce, precioso, amoroso, eu te amo, me ajuda, me mostra qual é as áreas ocultas, o que eu errei, acabei de falar, o que eu errei, que eu ainda não sei que era um erro, que eu estava fazendo achando que era o certo. Convence, tudo que eu tenho feito que tem te entristecido, me mostra, porque eu não quero te entristecer. Não justifique o erro. Fiz isso porque meu marido é assim. Eu fiz isso porque meu marido não faz. Eu fiz isso porque meus filhos. Fiz isso porque a minha amiga. Eu fiz isso lá de errado na empresa porque a minha amiga estava fazendo. Uma frase que eu levo para minha vida: você só vive a vida que você tolera. Você só está vivendo isso porque você está permitindo que as pessoas façam com você. Eu tenho uma amiga de muitos anos e ela sempre, todo lugar que ela entrava para trabalhar, as pessoas humilhavam ela, pisavam nela, na família, em todos os lugares. Por quê? Porque ela permitia. A situação não ia mudar se ela não mudar. E às vezes há um espírito de vitimismo. Você gosta de ser vítima. Você gosta de falar que as pessoas pisam em você. Você gosta que as pessoas tenham pena de você. E você tem que reconhecer esse espírito de vitimismo e pedir ao Senhor que você não quer mais ser assim. Às vezes há alguma ferida de rejeição, de abandono lá atrás, que faz você se comportar assim. Ferida de humilhação, que você foi muito humilhada e faz você comportar assim. Paz do Senhor, Rosário. Então, que a gente não venha justificar o nosso erro. Confesse com verdade. Então, confesse com a verdade. Fala: Senhor, errei mesmo, pequei mesmo, fiz isso mesmo, roubei, comi fruta lá no supermercado porque eu não sabia que era pecado, comi os pão de queijo e saí sem pagar porque eu não sabia que era pecado. Quando eu era criança, eu entrava no supermercado e roubava as coisas no tempo de escola. Confessa tudo que for vir na sua memória e peça perdão ao Senhor, mas com a verdade. Agora eu sei que é pecado e eu não vou fazer mais. Quero a sua ajuda, Senhor. E declare o abandono da prática. Confessou que você fez de errado, confessou que você roubou lá no supermercado, só que agora você não vai fazer mais. Confessou que você é rixosa, que você é briguento, que ninguém te suporta na sua casa.
Mas agora você não vai ser mais assim. Você vai mudar. Você vai mudar o seu comportamento. Você confessou que você tem uma ferida de rejeição. Mas quando você for liberta, que você receber oração de libertação dessas feridas, seu comportamento vai ser diferente. Porque se você não muda, se você não abandona a prática, você continua fazendo do mesmo jeito, se você tem um espírito de rejeição, comporta como uma rejeitada, aquele espírito de rejeição vai voltar de novo. Então a gente precisa abandonar a prática. O jeito que a gente era, precisa ter um posicionamento. Amém? Você vai fazer essa oração falando: Senhor, eu reconheço que errei. Perdoa-me por agir, por falar ou pensar fora da tua vontade. Limpa meu coração e fortalece-me para não voltar ao mesmo erro. Então aqui tem um exemplo de oração para você fazer. Senhor, eu reconheço que eu errei, reconheço que roubei, reconheço que briguei, reconheço que era briguenta, que era rixosa. Perdoa-me porque eu era assim, por agir dessa maneira, falar ou pensar e estar fora da tua vontade. Porque o Senhor não quer que a gente seja rixosa, o Senhor não quer que a gente seja briguenta, o Senhor não quer que a gente rouba, o Senhor não quer que a gente mata. O que fala na palavra do Senhor? O Senhor quer que a gente seja cheio do fruto do Espírito, amor, bondade, generosidade, que a gente possa dividir com o nosso irmão o pouco que nós temos, que a gente seja fiel a Ele. Então fala: Senhor, eu quero estar na tua vontade. Isso eu sei que não é a tua vontade, esse jeito, esse nervosismo meu, essa grosseria. Ora, pedindo perdão. Ora, depois fala: espírito da grosseria, sai em nome de Jesus. Espírito da rebeldia, sai em nome de Jesus. E peça a Ele para limpar o seu coração e te fortalecer, para que você não volte para o mesmo erro. Amém? Hoje eu quero deixar um desafio para você. Separar um tempo hoje para uma oração sincera. Peça ao Espírito Santo que examine o seu coração. Escreva, se necessário, aquilo que precisa ser entregue. Então, o que você vai fazer? Você vai separar aí 10 minutinhos. Ontem era oração de adoração. Hoje é de arrependimento. E eu acho que escrever é melhor. Você confessar e escrever. E peça ao Espírito Santo para te lembrar tudo que você fez lá na sua infância. Às vezes você está achando que é só agora, que só agora como esposa que você errou. Não, às vezes você errou lá na sua juventude. Às vezes você fez alguma maldade para uma amiga sua. Às vezes você fez algo, igual eu falei, às vezes você acha que era uma coisa simples. Você passar para o supermercado depois da escola, pegar um chocolate e colocar o papel no bolso. E o Senhor está te trazendo a memória hoje. Às vezes você acha que você passa lá no supermercado comer um pão de queijo sem pagar. Não tinha nada a ver. Às vezes você acha que você ia lá no supermercado trazia algumas sacolinhas a mais. Não tem nada a ver. Você está roubando porque não é seu. Às vezes você acha, quando às vezes você planejou algo para prejudicar a vida de alguém lá atrás, não tinha nada a ver, é só uma coisinha. O Senhor está te chamando hoje para o arrependimento, para a confissão dos seus pecados, para você se arrepender genuinamente. E eu creio no nome de Jesus que isso vai ser libertador para a sua vida. Você não vai mais fazer da mesma maneira. Salmo 51:10. Pai, Senhor, pastor Eliane, vai nos falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que eu ensinei para vocês ontem na oração de adoração? Vai lá no Google, escreve versículos de arrependimento. Já te dei um aqui, ó, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, na sua oração de arrependimento, você vai escolher 3 versículos. De todos que saem lá de arrependimento, você vai falar: Espírito Santo, qual os 3 que o Senhor quer que eu medite? Você vai lá, como eu te ensinei ontem, vai ler esses 3 versículos, o Espírito Santo te convencer. Você vai entender o que esse versículo está falando e você vai começar a sua oração de arrependimento em cima desses 3 versículos. Fala: Senhor, hoje eu estou aqui para te pedir, para me arrepender dos meus pecados, mas que o Senhor crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renova em mim, Senhor, um espírito obediente, que vai ser liderado pelo Espírito Santo. Eu não quero fazer mais o que eu fazia. Eu não quero pecar mais como eu pecava. Quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou aqui hoje me arrependendo, como diz a tua palavra. Aí você vai ler os versículos que o Espírito Santo te direcionou.
A oração de arrependimento genuíno não é teatral, não é teatro. Não é para você fazer um teatro, é um coração rendido. Não é emocional apenas, é uma decisão espiritual e profunda. Será que você pode ter essa decisão hoje, mulheres? Será que você pode decidir hoje fazer essa oração de arrependimento genuíno com o coração quebrantado? Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Arrependimento começa com revelação. Vou já te dar outro salmo, 139, 23. Estou arrepiado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda se há algum mau caminho aqui. Leia lá o Salmo 139 que você vai ver. Mostra, Senhor, se tem algum mau caminho que eu tenho ido, que eu não tenho te agradado. Se tem mesas que eu tenho sentado que não tenho te agradado. Hoje eu quero me arrepender desses lugares que eu fui, desses lugares que não glorificaram o teu nome. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Antes de falar, peça: Espírito Santo, mostra-me onde errei. Espírito Santo, mostra-me onde eu errei. Mostra onde eu te entristeci, Espírito Santo. Mostra aonde eu errei, que eu nem ainda sei que eu errei. Venha, Espírito Santo, me mostrar. Muitas das vezes o problema não é só o que fizemos, mas as motivações erradas. O orgulho escondido. Quantos cristãos com orgulho escondido? Quantos cristãos que não têm coragem às vezes nem de pedir ajuda por causa do orgulho? Quantos líderes que não têm coragem de pedir ajuda por causa do orgulho? Quantas pessoas não têm coragem de sentar para aprender, buscar conhecimento por causa do orgulho? Eu já sei tudo. A gente nunca sabe tudo. A gente não sabe nada ainda. A gente não está fazendo nada ainda para Ele. A gente ainda não está fazendo nada para Ele. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas sangrando, quantas pessoas querendo suicidar. E a gente orgulhosa achando que está fazendo demais. Eu já faço muito. Eu já jejuo demais. Eu já oro toda madrugada. Eu já leio a Bíblia todo dia. Você não está fazendo nada. Tem pessoas na rua morrendo. Tem pessoas na internet morrendo. E por orgulho você não tem coragem de dar sua cara na internet para falar que Jesus salva, liberta e cura. Você não tem coragem de gravar um vídeo porque você é orgulhosa, porque você está preocupada demais com o que vão falar de você. Você não está preocupada em obedecer o que Ele te chamou para fazer, mulher. Se quebranta hoje diante dEle. Fala: Senhor, quebra todo o orgulho oculto que ainda está dentro de mim, que eu ainda não identifiquei. Mágoas alimentadas. Quantas mágoas que você está alimentando? Você sabia que quando você alimenta a mágoa, você está dando alimento para o diabo? Você sabia que ele alimenta das suas dores, da sua amargura, da sua mágoa? E quantas vezes nós estamos alimentando a mágoa? Quantas das vezes alguém nos fere, em vez da gente orar, da gente entregar para o Senhor, e eu estou lá ligando para as pessoas e falando: ó, pastor Eliane, a Maria fez isso comigo, pastor Eliane. Ai, pastor Eliane, eu estou muito ferida. Por quê? Eu quero uma aprovação, eu quero que ela concorda comigo. Em vez de você ir para os pés do Senhor e falar: Senhor, a Maria está ferida, Senhor. A Maria me feriu porque ela está ferida, Senhor. Me ajuda, Senhor, a segurar na mão da Maria, Senhor. Me ajuda, Senhor, que ela coloque para fora essa dor, essa ferida, que ela dê nome a essa ferida para que ela seja curada. E quantas das vezes a gente vai alimentando essa dor? Quantas das vezes eu não quero mais falar, eu não quero mais isso. Quantas das vezes as pessoas nos ferem, a igreja nos fere, e a gente coloca um muro de proteção, não quero igreja nenhuma mais. Eu não vou fazer a obra mais, eu não vou fazer mais nada para o Senhor. Porque as pessoas me machucaram, me feriram, me traíram. E você não está abandonando as pessoas, você está abandonando a Jesus. Você está abandonando o que Ele te chamou para fazer, que é cuidar, quer ser uma levita, quer ser uma intercessora. Não olhe para as pessoas. Não deixe a mágoa paralisar o seu chamado. Não alimente a mágoa. A mágoa é uma brecha para o diabo entrar.
A mágoa é uma brecha para o diabo entrar. Quero te desafiar hoje, se você está magoado com seu marido, com seu filho, libera perdão. Tira essa mágoa, porque os demônios estão alimentando a sua mágoa. Aí vem a amargura, aí vem a falta de perdão. E ele vai entrando, e você vai ficando cada dia pior, cada dia mais amargurada. Pode chegar a casa dele possuir o seu corpo por causa de uma mágoa alimentada, por causa de uma dor alimentada. Quantas pessoas estão tão magoadas com a igreja de Cristo, que às vezes não querem nem ir na igreja mais, que não querem nem colocar o pé na igreja mais, e você está alimentando essa mágoa. E muitas das vezes são palavras liberadas. Às vezes as palavras liberadas vai doer tanto. Vai doer tanto. Às vezes essas palavras liberadas não é da pastora Andréia que está lá na internet, não. Se você quiser, é só você parar de seguir ela e tudo bem. Não é da Priscila que está lá do outro lado, não é da pastora Eliane que está lá do outro lado. Muitas das vezes a palavra liberada vai ser do seu marido. Muitas das vezes vai ser da sua mãe. Muitas das vezes vai ser do seu pai. Muitas das vezes vai ser dos seus filhos. Quem você ama, quem convive com você, e às vezes vai falar: você não serve para nada. Muitas das vezes vai falar: você é falsa profeta. Ah, você está se achando, né? Agora você está achando que você sabe tudo, né? Muitas das vezes, quando você viver de acordo com a vontade do Senhor, vão querer te julgar, falar que você está louca. Muitas das vezes vai falar: agora você acha que é a dona da verdade, né? Só que você está querendo ensinar qual é o caminho do Senhor. Muitas das vezes vão falar: sua falsa. Muitas das vezes vão falar com você: você não é ninguém. Você é burra, você é feia, você é gorda, seu cabelo é ruim. E você vai pegar aquela palavra para você e vai viver uma vida que não é a vida que o Senhor preparou e planejou para você. Você não vai viver o seu design original, a sua identidade original, por causa de palavras liberadas. Então, que a gente possa perdoar, liberar essas palavras, liberar todo orgulho escondido, liberar todas as vezes que você teve uma motivação errada, para que a gente possa viver na totalidade tudo que o Senhor tem para nós. Paz do Senhor, Aparecida, seja bem-vinda. Reconheça sem justificar. Arrependimento genuíno não diz: eu errei, mas... Olha o mas aí, se você tá assim, você já tira o mas. Eu errei mais. Eu errei porque errei. Eu errei porque eu escolhi errar. Eu errei porque eu decidi errar. Não é mais. Não é porque a Priscila queria que eu errasse. Não é porque a pastora Eliane queria que eu errasse. Ah, mas eu falei assim porque a pastora Eliane falou assim. Não, você falou porque você quis. Nós temos o direito de decidir o que falar, o que pensar. Não é o outro que decide por você. Ah, mas eu tô assim por causa do meu marido. Você está justificando o erro. Você está justificando. Então, não existe mais. Ele diz: eu pequei, pronto, acabou. Eu pequei, Senhor. Falei uma palavra lá com a pastora Eliana que machucou ela. Não é porque ela falou isso, não é porque ela falou aquilo. O Senhor me perdoa. Eu quero me arrepender genuinamente dessa palavra. Quero te pedir que o Senhor me ajude a não pecar mais. Que o Senhor me ajude a não liberar palavras que vai machucar as pessoas. E às vezes é uma palavra que eu liberei porque eu também ainda estou ferida, porque eu também ainda estou machucada. O rei Davi declarou em 2 Samuel 12:13: pequei contra o Senhor. Ele assumiu o erro dele. Ele sabia que ele pecou. Ele não falou: eu pequei porque Betseba me seduziu, porque eu via. Eu pequei contra o Senhor. Será que você hoje tem coragem de assumir os seus erros? Falar assim: eu pequei, Senhor. Eu adulterei. Senhor, eu pequei. Eu masturbei. Senhor, eu pequei. Eu estava fumando até aqui, mas não vou fumar mais.
Senhor, eu usava droga até aqui, mas não vou usar mais. Eu pequei porque eu escolhi as drogas. Eu pequei porque eu escolhi a bebida. Eu pequei porque eu fofoquei. Eu pequei porque eu falei mal daquela pessoa. Eu pequei porque eu sentei na roda dos escarnecedores. Ah, mas eu fui lá sentar porque se eu não fosse, a Priscila ia ficar com raiva de mim. Não, você foi porque você quis. Você sabia que a roda era de escarnecedores. O Espírito Santo já tinha falado que não era para você ir, mas você foi. Você foi porque você quis. A decisão foi sua. Ninguém obriga ninguém a nada. Ah, mas eu bebi porque cheguei lá, né? A pessoa estava bebendo, pôs no meu copo, eu tive que beber, senão ia desagradar ela. Você pecou porque você quis. Quem pecou foi você. É você que conhece a palavra. É você que sabe o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Então, assuma. Sem transferência de culpa, sem desculpa e sem racionalização. Sinta tristeza pelo pecado, não só pela consequência. Existe diferença entre remorso, dor pela consequência, é o remorso, e o arrependimento, dor por ter ferido o coração de Deus. Será que você sente dor quando você peca, porque você sabe que você está ferindo o coração de Deus? Seu coração fica angustiado, entristecido, porque você sabe que o que você fez entristeceu o coração de Deus? Ou você só tem remorso depois que vem a consequência? Davi reconheceu que ele tinha entristecido o coração de Deus. Por isso que eu falo, nós vamos pecar todos os dias. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. E ele pecou. Ele deixou a brecha entrar. Ele foi lá para o terraço, olhar da janela Betseba. E aquilo gerou desejo nele. Olha só. Pecado, transgressão e iniquidade. Davi deixou a brecha entrar. Davi olhou. Sabia que era pecado. Mas aí era só um pecado, estava olhando. Quando ele transgrediu. Porque ele não ficou só olhando. E depois veio a iniquidade. Porque ele sabia que era errado. Ele sabia que ele não podia deitar com Betseba. Ele sabia que se ele mandasse matar o marido dela, depois que ela engravida, era erro, era contra os princípios do Senhor. Mas ele faz. Ele transgrediu. E a iniquidade é quando você fez, você errou, mas você não reconhece que você errou. Ele foi olhar Betseba, ele pegou, ele foi deitar com ela, ela engravidou, ele transgrediu, sabia que era errado, mas fez esse mesmo, e depois veio a iniquidade. Quando que é a iniquidade? Quando ele não reconhece que errou, ainda quer lá manda matar o marido dela. Aí o que acontece? O Senhor tem que levantar alguém para te convencer do seu erro. Foi quando o Senhor levanta Natan para ir lá falar com ele. Então, às vezes, você pecou, você transgrediu, você já está na iniquidade. E o Senhor, às vezes, me trouxe aqui hoje para te falar. Que você errou, que você pecou, mas é que é para você voltar para os caminhos do Senhor. Que é para você pedir perdão com uma oração de sinceridade, um arrependimento genuíno. Que o Senhor é misericordioso. Pedro e Judas ambos traíram Jesus. Pedro se arrependeu verdadeiramente. Judas deixou o remorso entrar no seu coração. Se Judas tivesse se arrependido e tivesse pedido perdão, com certeza Jesus teria o perdoado. E aí o que faz? A culpa leva à morte. Ele não dá conta de carregar aquela culpa. Ele não conseguiu pedir perdão. Carregando aquela culpa, ele não conseguiu. De tanto remorso, que ele faz? Tira a vida dele. 2 Coríntios 7,10 vai nos falar: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O verdadeiro arrependimento gera mudança de rota. Não importa o que você fez até aqui. O que importa é se você vai ter um arrependimento genuíno. Raabe pecou. Raabe se prostituiu. Olha que testemunho lindo. Uma prostituta. Creio eu que ninguém dava nada por ela. Quando ela teve um arrependimento genuíno, que ela decide aceitar Jesus, que ela decide guardar ali os espias na casa dela, que ela ouviu falar do Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que fez tantas maravilhas, tantos sinais e maravilhas,
ela fala: eu quero esse Deus para minha vida. Eu ouvi falar. E olha só que interessante. Todo o povo de Jericó, estou arrepiada, ouviu falar do que Deus de Israel estava fazendo, já tinha feito, tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho para o povo passar, né, deu comida no deserto. Quantas coisas o Senhor fez, e todo o povo de Jericó ouviu, mas só uma pessoa decidiu se posicionar. E o posicionamento de Raabe salva a vida dela, da sua família, da sua próxima descendência. Quando Raabe tem aquela decisão, aquele posicionamento, todo o povo de Jericó foi morto, só ficou a casa de Raabe, com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ela salvou a família dela por causa de um posicionamento, de uma decisão, dela só ter ouvido falar do que Deus de Israel tinha feito. E nós já vivemos tantas experiências com o Senhor, e quantas das vezes duvidamos, quantas das vezes retrocedemos. Raabe, quando ela tem aquele posicionamento, ela não muda só a sua história, ela muda a história das suas próximas gerações. Ela se casa com Salmão, ela é mãe de Boaz, um dos homens mais gentis da Bíblia, o resgatador de Ruth, e ela faz parte da genealogia de Jesus. Você está entendendo o que é um arrependimento genuíno? É você mudar a rota. Raabe mudou totalmente a rota dela. A rota dela era se prostituir, era deitar cada dia com um homem. Mas ela muda. Quando ela se arrepende, quando ela decide, quando ela se posiciona, ela muda a rota. E faz parte da genealogia de Jesus. Você está entendendo? Uma prostituta fazer parte da genealogia de Jesus, porque Jesus ama mulheres improváveis. Quanto mais improvável você for, mais Ele ama te tornar provável, porque aí sim o nome dele vai ser glorificado. Pare e pensa, uma prostituta fazer parte da genealogia de Jesus. É só Ele para fazer uma coisa dessa. É só Ele. E às vezes você está aqui hoje como Raabe, uma prostituta. Às vezes você não se prostitui com homens, mas você prostitui espiritualmente. Às vezes você já foi lá de outras religiões, de outras coisas, já fez maldade para as pessoas. Mas o Senhor está te chamando hoje ao arrependimento. Ele é misericordioso para te perdoar. Você só precisa reconhecer genuinamente. Você só precisa aceitar Jesus para a sua vida. Que Ele seja o único suficiente Salvador da sua vida. Que guie seus passos. Que você deixe o Espírito Santo morar, habitar dentro de você. Para que Ele possa direcionar os seus dias aqui na terra. Que todas as suas decisões sejam direcionadas por Ele. Decida abandonar o erro. Arrependimento não é só chorar, é mudar a direção. Acabei de falar de Raabe, ela muda a direção. A palavra arrependimento significa mudança de mente, mudança de caminho. Aqui, ó, precisa ser mudado. Se você não mudar aqui, Raabe teve uma mudança de mente. Ela decide, a mente dela é renovada. Tanto que Raabe, gente, de prostituta, ela é citada lá em Hebreus como uma mulher de fé. Pensa bem. Você já viu aquelas estrelinhas que tem lá nos Estados Unidos, como aquelas pessoas famosas da fama? É assim que Raabe foi, de prostituta a ser citada no round da fé. Um exemplo de mulher de fé, de prostituta. Não olhe para a situação que você está hoje, não. Deus pode fazer de você uma grande referência com seu posicionamento. Deus pode mudar a história da sua vida, da sua família, das suas próximas gerações. Para de murmurar, para de reclamar e se posicione. Se arrependa genuinamente. Deixa que o Espírito Santo venha morar, habitar dentro de você. Quando você arrepende genuinamente, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em você e Ele vai direcionar todos os seus passos. Se continua praticando o mesmo erro sem lutar contra ele, não é arrependimento, é repetição. Já viu aquelas pessoas? Eu arrependi. Não vou usar mais droga hoje. Foi na igreja, aceitou Jesus, amanhã está usando de novo, está bebendo de novo, está fornicando de novo. Então, quem arrepende genuinamente não fica repetindo o erro, sem lutar contra ele. É fácil, gente? Não estou falando que é fácil. Mas você luta contra o pecado. Só que tem pessoas que nem lutam, nem tentam. Receba o perdão. Muitas mulheres continuam presas porque não se perdoam. Essa eu acho que é a parte mais difícil, o auto-perdão. Nos perdoar. Você já pensou se Raabe fica se culpando porque ela era uma prostituta? Ela não teria vivido na totalidade tudo que Deus tinha para ela. Então decidiu, posicionou, confessou
Libera a culpa. Libera aí o auto-perdão. Senhor, eu me perdoo porque eu me prostituí. Eu me perdoo porque eu abandonei meus filhos. Eu me perdoo porque eu fiz isso que te desagradou. Libera a culpa. 1 João 1,9 vai nos falar. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Se Deus perdoa, quem somos nós para continuarmos acusando? Um exemplo muito grandioso que tem na Bíblia de Moisés. Moisés errou. Moisés matou. Sangue derramado. Ele confessa e Jesus perdoa o seu pecado. Jesus perdoa o seu pecado. E quem é Moisés? O libertador do povo de Israel. Se Deus te perdoou, quem é você para ficar te culpando, mulher de Deus? Você já pensou se Moisés fica assim, mas eu matei, mas eu derramei sangue, mais, lembrando todo dia do pecado dele, se culpando? Ele não ia viver a promessa do Senhor. E às vezes você não está vivendo porque você está se culpando, mas eu errei, mas eu adulterei, mas eu traí, mas eu roubei, mas eu fiz isso. Ele já te perdoou, se você já confessou genuinamente. Se ele já te perdoou, larga esse fardo para trás, para de carregar essa mochila pesada. Para. Se ele já te perdoou, tá falando aqui, ó. O arrependimento genuíno termina em restauração e não em condenação. Se Deus perdoa, quem somos nós? Quem é a pastora Andréia para ficar eu me culpando? Se ele já me perdoou, se ele já pagou um alto preço por mim. Se você já teve um arrependimento genuíno, se você se arrependeu genuinamente, esquece. Deixa esse fardo para trás, deixa essa mochila para trás. Você não está caminhando para viver na totalidade da promessa. Por causa dessa culpa que você está carregando, a mochila está aqui, ó. Você está andando igual uma mulher encurvada, olhando só para baixo, tão pesada que está essa mochila. O Senhor está te chamando hoje para você deixar essa mochila da culpa para trás. Fala, Senhor, eu confesso aqui, ó, que errei isso, que eu fiz isso, e eu estou me culpando. Me ajuda a largar essa culpa, me ajuda a largar esse fardo para trás, para que eu possa viver na totalidade tudo que o Senhor tem para minha vida. Quem que está aqui que ainda carrega uma culpa? Quem que está aqui que não consegue se perdoar? Tem alguém aí que não consegue se perdoar? Às vezes você já perdoou todo mundo, o abusador, você já perdoou seu pai, né, que bebia, que te abandonava, que te traía, que não te dava atenção, mas às vezes você fica carregando uma culpa. Muitas pessoas hoje, às vezes, estão travadas porque carregam uma culpa da separação dos pais. Carrega uma culpa do abuso. Você foi abusado na infância, você carrega essa culpa. E a gente precisa liberar para a gente viver a totalidade da promessa do Senhor na nossa vida. Quem aqui precisa liberar essa culpa? Quem? Tem alguém aqui? Não? Vamos fazer aí uma oração genuína de arrependimento juntas, mas eu quero que você saia daqui, que você vá fazer essa oração. Pastora, mas eu não preciso, não. Todas nós precisamos. Eu preciso. Pastor André precisa fazer essa oração todos os dias de arrependimento. Nós erramos todos os dias. Às vezes nós machucamos as pessoas, às vezes sem a gente perceber. O que eu falei aqui? Peça ao Espírito Santo para te mostrar. O que você precisa se arrepender? Pastor, mas não estou vendo nada. Mas peça ao Espírito Santo que ele vai te mostrar. Às vezes foi o jeito que você falou com seu esposo, o jeito que você falou com seu filho. Às vezes um grito que você deu. Às vezes uma atitude de orgulho que você teve nesse dia. Às vezes uma falta de generosidade. Às vezes o Espírito Santo foi lá e falou assim, ó, vai lá, abençoa a vida da Maria, abençoa a vida da Josi, da pastora Andréia. E você falou assim, não, Senhor, mas eu só tenho esse, como que eu vou abençoar? Peça perdão pelas suas desobediências, que o Espírito Santo tem te falado. Às vezes que você precisa pedir perdão, que ele já falou para você ir lá para sua rede social, falar do amor dele, falar que ele salva, falar da transformação, contar o seu testemunho, você está retendo. Você começa e para, você já até começou, mas você parou. Peça ao Espírito Santo para que ele venha te mostrar. Amém? Glória a Deus. Espero que esse devocional tenha falado com você. Espero que você
possa ter uma oração de rendição, de arrependimento genuíno, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de você e para que você seja liderado por Ele. Quando você deixar o Espírito Santo liderar a sua vida, você vai ver como que tudo vai ficar mais leve. Estou falando que você não vai passar a luta? Não. Mas Ele vai passar com você, Ele vai te dar estratégias do céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa manhã, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por este devocional, agradecendo por cada mulher que esteve aqui. Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas. Quero, Senhor, neste dia, reconhecer todos os meus erros. Eu não quero justificar, eu quero mudança para a minha vida. Eu não quero fazer mais aquilo que eu fazia. Perdoa-me, Senhor, por atitudes, pensamentos e decisões que não te agradaram. Se eu fiz algo que não te agradou, que o Senhor venha me perdoar nessa manhã. Purifica o meu coração, purifica o coração de cada mulher que se encontra aqui, Senhor. Fortalece, Senhor, para vivermos diferente a partir de hoje, que não vamos ser mais as mesmas pessoas a partir de hoje. Nós escolhemos hoje, Pai, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós recebemos hoje, nesta manhã, o Teu perdão, a Tua graça. Nós decidimos entregar todo o fardo, toda a mochila pesada, toda a falta de auto-perdão, toda a falta de perdão. Nós entregamos a Ti, Pai. Nós viemos aqui nessa manhã para confessarmos genuinamente tudo aquilo que não tem Te agradado, tudo aquilo que não tem glorificado o Teu nome. Porque nós queremos Te agradar todos os dias. Nós queremos que as nossas atitudes, o nosso andar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso pensar, seja para que o Seu nome seja glorificado. Pai, que nós saiamos daqui hoje como Raabe. Não importa o que cada uma de nós fez até aqui. O que importa é o que nós decidimos hoje. Qual que é a sua decisão? Qual que é o seu posicionamento hoje? Para que você possa mudar a sua história e a história das suas próximas gerações. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada mulher que se encontra aqui. Que o Espírito Santo venha mostrar para elas qual é o erro, qual é o arrependimento que elas precisam ter hoje, nessa manhã, mas que elas não deixem para depois. Que elas saiam daqui agora, que está aqui, às vezes com o coração rendido, quebrantado, com tudo que foi falado aqui. Que elas possam se render, tirar 10 minutos agora para se prostrar aos Teus pés, arrependendo de tudo. E eu creio no nome de Jesus, que elas vão ter uma transformação. Elas vão contar o testemunho, elas não vão ficar com a boca fechada, para que o Seu nome seja glorificado. Não é nada sobre a pastora André, é tudo sobre o Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo até aqui. Te agradeço porque o Senhor me sustentou até aqui, por cada palavra que saiu dos meus lábios, que não foi minha. Foi o Espírito Santo que direcionou todas as coisas. Foi falado aqui o que o Espírito Santo queria, Pai. Que tenha acontecido aqui um quebrantamento de coração. Se alguém chegou aqui com o coração endurecido, Pai. Se alguém chegou aqui carregando alguma culpa, Senhor, elas vão sair daqui leve, libertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, mulheres. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa ter falado com você poderosamente. Amanhã vamos vir com mais um tipo de oração. Ontem foi adoração, hoje foi arrependimento. Creio que amanhã é oração de confissão. E Deus está nos ensinando muitas coisas. O Senhor já está nos curando. Só da gente estar aqui posicionado, aprendendo como orar, sair daqui e fazer os 10 minutos. Ontem foi 10 minutos de adoração, reconhecendo quem Ele é. Hoje é 10 minutos de arrependimento genuíno. Eu vou sair daqui agora desse devocional, dobrar o meu joelho e fazer 10 minutos de oração de arrependimento. Depois eu quero que você conte o seu testemunho. Amém? Hoje, mulheres, começamos a nossa mentoria Posicionadas. Creio que vai ser um tempo precioso também. Quem ainda não fez inscrição, quiser saber como funciona, me chama ali no privado, porque eu creio que vai ser um tempo estrondoso. Vou ficar com vocês o ano inteirinho. É uma assinatura mensal com valor simbólico. Quem quiser saber, me chama ali. Toda semana temos um encontro. Vamos ter devocional Enraizadas todos os dias no grupo. É um novo tempo. Mas para viver o novo de Deus, precisa de romper algumas coisas. Precisa de posicionamento, precisa de decisão. E eu estou aqui para segurar na sua mão. Mas a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Eu não posso me posicionar por você. Você sabe, você que está aqui, que o Senhor já te chamou para fazer algo. E você está, empurrando.
mas o tempo chegou. Chega de empurrar, chega de carregar a culpa. E vamos viver a totalidade da promessa do que o Senhor tem para a nossa vida em 2026. Ontem eu gravei um vídeo, vai lá para vocês verem no Reels, falando para que você possa fazer deste ano de 2026 um ano que você vai viver no profético. Você vai trazer à existência aquilo que não existe. Sabe aquilo que está morto? Aquele vale de ossos secos? Você vai profetizar. Você vai profetizar sobre o marido, sobre os filhos, sobre as suas finanças. Trazer à existência aquilo que não existe. Já toma posse. Já faça um ato profético aí, tomando posse aí do que você quer para 2026, mas profetizando todos os dias, amém? Estamos na campanha de oração da madrugada, 7 dias destronando o inimigo nesses dias de festas aí, vamos destronar os decretos que o inimigo tem declarado e feito para os nossos filhos e esposos, nós não aceitamos. E você que quer participar, essa madrugada vai ser o dia 4, amém? Quem quiser tirar uma foto e me marcar lá, falar o que Deus falou com você hoje. E eu quero os testemunhos ali no grupo. O que aconteceu depois da oração de rendição de 10 minutos de arrependimento. Amém? Beijo, um dia abençoado para vocês. Quem está na mentoria, 6 horas nos encontramos pelo Google Meet. Amém? Beijo, Pri. Deus abençoe sua vida. Pois fala aí quanto é que você vai voltar, hein? Nós estamos com saudade. A Josi, pois aí que está com saudade de você. Uma mulher que carrega uma unção, uma presença, uma mulher que decidiu se posicionar e tem mudado a sua história e vai mudar as suas próximas gerações. Amém? Beijos e um dia abençoado para todos.